Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de janeiro de 2022. São 21 horas e 53 minutos. Quem foi o segundo rei de Israel? Deixe aqui a sua resposta nos comentários e fique comigo até o final para você confirmar a sua resposta. Lição 7 da classe de juvenis. A monarquia em Israel. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, a parte B. O povo pede um rei. Israel deixa o Senhor. Toda a nação de Israel andava dispersa espiritualmente quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli, que era omisso com os erros de seus filhos, Ofni e Finéias. Neste período, uma mulher chamada Ana, que era estéril, orava a Deus pedindo um filho. O que você tem pedido em suas orações? É um propósito para o Senhor, assim como era Ana? Ana orou ao Senhor pedindo um menino e, claro, entregou este menino na casa do Senhor. E o Senhor fez dele sacerdote, juiz e profeta. Há um ponto muito importante para nós sobre o sacerdote Eli. Ele era omisso aos erros do seu filho, ou seja, passava a mão na cabeça, fingia que não via. Sabemos que não existe mais profeta e sacerdote nos dias atuais. Entretanto, existe pai. Então o pai não deve ser omisso aos erros de seus filhos. Não é porque o pai quer o amor do filho que ele tem que aceitar tudo que o filho faz. Se o filho fizer errado, esse filho precisa ser corrigido. E aqui vemos, devido à falha de Eli, o fato dele ser omisso, veja que a nação de Israel estava andando de qualquer maneira, deixando o Senhor, justamente porque ele não fazia o que tinha que fazer, nem como sacerdote e nem mesmo como pai, que era corrigir seus filhos. Portanto, não fique triste quando seus pais corrigem você. Isso é um sinal de que eles amam você. Transição na forma de governo. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos, Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo. Até então, Israel vivia na forma de governo chamada teocracia, ou seja, estava somente sob a orientação e governo de Deus. Até que Samuel envelheceu, seus filhos não seguiram os seus caminhos, e o povo pediu um rei como tinha as outras nações. É interessante como o povo de Israel é um povo completamente ligado a questões aparentes. Nós precisamos continuar orando mesmo de fato por Israel. Israel era governado pela teocracia, ou seja, era Deus quem governava o povo. Entretanto, Israel quis ser igual às outras nações que tinha um rei. O que isso implica? Implica ser governado por um homem. Ou seja, Israel disse não para o governo de Deus, preferiu ser governado por um homem. É interessante a questão no ponto de vista de ser igual às outras nações. Quantas pessoas hoje, trazendo para os nossos dias, a igreja está querendo ser igual às outras nações, ou seja, quer ser igual ao mundo. Nós somos diferentes, nós devemos ser guiados pela palavra do Senhor. A nossa vida deve ser governada pela mão do Todo-Poderoso, que nós venhamos a cada dia mais ser obediente ao Senhor e a sua palavra, que venhamos ter no nosso coração o desejo de ser igual às outras nações. O primeiro rei de Israel, o rei escolhido pelo povo. No pedido de um rei, ficava claro que o povo queria imitar as nações vizinhas, inclusive quanto às características físicas de seus governantes.
E no meio do povo de Israel, Saul era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Viu como Israel gosta mesmo da aparência? Quer ser igual, quer ter um rei assim como as outras nações, e agora quer ter um rei também pela questão da característica física. Em outras palavras, quer um rei bonito, vamos assim dizer, né, para ficar claro aqui para nós. Ou seja, apenas aparência, não importa o que o rei vai fazer ou deixar de fazer, importa que ele seja bonito. Haja vista que as pessoas, por se deixar levar pela aparência, fizeram decisões, escolhas completamente equivocadas. Certa feita aqui no Brasil, um candidato à presidência da República, as pessoas diziam que ele era um homem muito bonito, tinha um porte atlético, votaram nele e o negócio ficou bem feio. Então veja que não só em Israel, mas aqui também no Brasil, as pessoas tendem a ir pela aparência. A aparência é algo perigoso. Veja, por exemplo, o caso de Eva lá no jardim, né? Foi pela aparência do fruto. Então, que nós venhamos não nos deixar levar pela aparência, mas ver o que tem o coração, pedir discernimento ao Senhor para que o Senhor venha nos revelar o que está no coração do homem. Apesar que a Bíblia vai dizer em Jeremias 17:9, né, que enganoso é o coração, quem pode esquadrinhar? O Senhor pode esquadrinhar o coração, né? Inclusive aqui cabe até aquela ideia, né, de que as pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Está aqui um exemplo de que isso não é verdade. Saul é rejeitado por Deus. Depois de um tempo, Saul deixou de seguir ao Senhor e no confronto contra os amalequitas, o desobedeceu. A ordem era para não preservar nada, a fim de que Israel não se contaminasse com a maldade do povo inimigo. Mas Saul poupou ao melhor dos animais e ao rei amalequita. Para piorar, Saul também desobedeceu a Samuel ao não esperá-lo para fazer o sacrifício antes da batalha contra os filisteus. Saul não podia fazer porque Saul não era sacerdote, então ele não podia fazer o sacrifício, por isso ele está errado. A questão muito interessante é a questão da preservação. Veja que o Senhor deu uma ordem direta para exterminar com tudo. E por que exterminar com tudo? Quando você tem, por exemplo, na sua casa, por alguma razão, vou dar um exemplo aqui bem prático, você tem talvez uma planta, por exemplo, e essa planta começa a dar algumas larvas ou coisas do tipo, pulgões, né, que fala o nome, e você não consegue exterminar. O que você faz? Isso no caso de se planta, mas na verdade seria uma plantação, né? uma pequena horta. O que você faz? Se você não consegue acabar com aqueles pulgões, o ideal é você fazer o quê? Sacrificar aquela planta, você extermina aquela planta. Para quê? Para que as outras plantas não venham também serem destruídas pelos pulgões. A ideia aqui é parecida. O que o Senhor queria é que Saul exterminasse com tudo para que Israel não fosse contaminado por causa dessas nações, por causa das pessoas que ficaram. Então é importante obedecermos ao Senhor. Quando o Senhor dizer para nós que nós precisamos exterminar uma determinada situação do meio do povo, por exemplo, nós não devemos ficar buscando situações, subterfúgios. Não, o Senhor mandou tirar, vamos tirar. Independente do que aconteça, o Senhor garantirá a vitória, mas nós precisamos ficar firmes e fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Portanto, se o Senhor mandou exterminar, extermine. A questão de Saul não podia apresentar o sacrifício, porque só quem o podia fazer é o sacerdote. Aqui cabe muita ideia de que não é porque uma pessoa, no caso Saul era rei, não é porque ele é rei, que ele é maior do que o sacerdote para apresentar o sacrifício. Cada um no seu lugar. Nós precisamos compreender que se o trabalho não é para você fazer, você não deve fazer, a não ser, claro, que você tenha autorização para fazê-lo. É importante que cada um faça aquilo que lhe coube fazer, né? Para que não haja assim no meio de nós intrigas, né? Que um quer fazer o trabalho do outro, né? Por inveja, por fio, seja lá o que for. Importa que nós sejamos humildes para reconhecer que apesar de alguém, pega aqui a ideia do pastor, a figura do pastor,
Não é porque ele é pastor que, por exemplo, ele tem que ser professor de escola dominical, por exemplo. Às vezes tem um professor que é melhor do que para ensinar do que o pastor presidente, por exemplo. Então veja que ele precisa ter a humildade, no caso esse pastor precisa ter a humildade de reconhecer que aquele obreiro ou aquela irmã é melhor de lidar com a classe. Por exemplo, só para te dar um exemplo, o pastor é o maior cargo eclesiástico dentro da igreja, mas isso não quer dizer que ele tenha que fazer tudo. Outras pessoas podem fazer coisas melhores do que ele, então não há nenhum problema nisso, mas nós precisamos ter, nesse caso, a autorização do pastor para fazê-lo. O maior rei de Israel, o rei escolhido por Deus. Davi surge na história de Israel quando Deus fala com Samuel que levantaria um novo rei para o lugar de Saul. Deus então envia Samuel para a casa de Jessé porque ali ungiria um homem segundo o seu coração. Na ocasião, Jessé apresenta todos os seus filhos, exceto Davi, que era o mais moço e apacentava as suas ovelhas. Olha que muito interessante, que o mais moço era o único que estava no lugar certo, né? Estava trabalhando. Um monte de pessoas, um monte de homem dentro de casa, na hora de trabalho. Aqui já configura pessoas que só tinham a mesma aparência mesmo, né? Só tinha porte físico, porte de trabalho, né? Era muito bom para trabalhar, mas não trabalha. Não adianta nada. Davi, por outro lado, era o mais moço e estava dando exemplo, estava trabalhando. É muito interessante a ideia de Davi, que Davi, como aqui nesse caso pastor de ovelha, tinha cheiro de ovelha. Quantos pastores hoje não tem mais cheiro de ovelha, né? Não tem mais, ou seja, não cuida mais de ovelha. A pessoa, Davi, tinha cheiro de ovelha. Por quê? Porque ele cuidava de ovelha, estava próximo da ovelha. Hoje os pastores estão em seus gabinetes, nos ministérios, não que isso seja errado, mas o problema é que só vivem lá. Não visita ninguém, não vai na casa de ninguém. Então veja que os pastores de hoje, claro, existem boas exceções, mas infelizmente não são todos. Boa parte dos pastores hoje ficam enclausurados dentro da igreja e não procuram fazer nada, não procura ovelha, né? Ou diferente do que que orienta a palavra do Senhor. Mas vemos aqui que Deus chamou um jovem, na verdade era adolescente, para trabalhar justamente, para reinar justamente porque ele estava trabalhando. O trabalho nunca é demais. Veja que se é nos dias atuais, vinha aquela turma, né, do pessoal que não gosta de ver pessoas novas trabalhando. É claro que existe sim o problema do trabalho infantil, mas aqui não era o caso. Davi já era adolescente, então por ser adolescente pode muito bem caçar um trabalho. Não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, é muito nobre ver um adolescente trabalhando. Inclusive eu conheço alguns. Então veja que aqui algumas pessoas acabam se iludindo com a questão da aparência. A aparência realmente causa em nós uma falsa impressão, né, de certas situações, né? Muitas das vezes achamos que uma pessoa talvez bem vestida seja uma pessoa perfeita para uma determinada situação, né? Mas Deus sonda o coração. As diferenças entre Saul e Davi. Ainda durante o reinado de Saul, Davi começou a se destacar perante toda a nação por suas qualidades e principalmente por seu coração sempre voltado para o Senhor, que honrava sua fé e o abençoava. É muito interessante essa ideia da diferença entre Saul e Davi, porque Davi era um homem que tinha o coração voltado para o Senhor. E como é hoje, também devemos estar voltados com os nossos corações para o Senhor. Veja que Davi tocava a harpa de uma forma diferente, que chegava a expulsar o espírito maligno de Saul. Venceu Golias, né? O gigante Golias. Então veja que Davi, e por que Davi conseguiu fazer essas coisas? Por sua força? Por sua habilidade? Não, porque o Senhor era com ele, porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Então vamos continuar orando para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, porque é o Espírito do Senhor sobre nós que faz toda a diferença. Jerusalém, Deus prospera o reinado de Davi.
Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que em um período inferior a 10 anos, após a morte do rei Saul, expandiu o reino desde o Egito até o Golfo de Acaba. Foi um grande líder, estrategista que soube influenciar guerreiros e por meio de companheirismo, diplomacia, conquistas militares e sobretudo por sua constante dependência do Senhor, tornou-se o maior rei que Israel já teve. E como foi que Davi conseguiu isso? De uma hora para outra? Não. Foi num período aí de um pouco inferior a 10 anos, mas Davi se esforçou. Nós precisamos continuar nos esforçando na presença do Senhor. Nós precisamos estar animados, né, em nós mesmos, né? Cada um animado no seu próprio ânimo, né? Mas claro, voltado com o nosso coração para o Senhor. E veja que Davi, ele era estrategista. Ele conseguiu essas coisas não sozinho. O Senhor era com ele, mas ele não conseguiu isso somente sozinho. Ele tinha o companheirismo, a questão da diplomacia, o companheirismo de ter pessoas próximas, de ter aliados, né? Ter aliados, a diplomacia dá mais aquela ideia de fazer o correto que tem que fazer com as alianças corretas. Conquistas militares, sim, ele precisava ter uma conquista militar, ou seja, ele precisava lutar, precisava guerrear para conseguir expandir o reino, mas sobretudo dependência do Senhor. Nós precisamos ter a nossa vida, todas as nossas conquistas, tudo aquilo que nós temos, vamos sempre ter dependência do Senhor. Nós, com os nossos esforços, nossa força, nós nada conseguiremos. Centro político e religioso da nação. Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição central, elevada e menos vulnerável a ataques externos. Fora tomada por Davi ante os jebuseus e posta como capital política no reino, ao mesmo tempo em que se tornou também o centro religioso de toda a nação. Isto porque Davi fez questão de levar a Arca da Aliança a Jerusalém. Ela foi abrigada numa espécie de tabernáculo imóvel, uma tenda. Assim o fervor espiritual de toda a nação foi despertado. O líder precisa despertar nas pessoas, nos seus liderados, o fervor espiritual. Ele não deve ser somente uma pessoa que vai ter com companheirismo, diplomacia. Ele precisa também ter o fervor espiritual, despertar isso nas pessoas. E por que isso? Porque ele teve esse cuidado de levar a Arca da Aliança para Jerusalém, que é onde simbolizava ali a presença do Senhor. Então isso despertou nas pessoas o fervor espiritual. Nós precisamos cada dia mais fazer isso justamente para que o povo volte a adorar ao Senhor e o culto fora consolidado. Então veja que voltemos a adorar e exaltar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Por quê? Porque quantas pessoas às vezes estão numa situação dessa somente de uma forma política. Às vezes está liderando somente por uma forma política e não religiosa, né? Não cristã, na bem da verdade. Então veja que o líder ele precisa despertar tanto a questão do companheirismo, da diplomacia, das conquistas militares, assim dizendo, né? Numa luta ele precisa se esforçar, mas também tem a ideia, né? A questão da presença do Senhor, trazer para o meio do povo aquilo que simboliza a presença do Senhor. No nosso caso, for trazer para os dias nossos, pode ser, por exemplo, a leitura da palavra do Senhor, que simboliza ali a forma de estar na presença do Senhor com a sua palavra. Para concluir, nesta lição compreendemos um pouco mais sobre a formação da monarquia em Israel e como Davi, esquecido por seu pai, que o via apenas como um menino, foi lembrado por Deus, sendo escolhido como rei. Portanto, não desanime se alguém estiver desdenhando de você. Saiba que Deus tudo vê e está no controle. Espere o tempo dele, mantendo-se fiel, porque na hora certa, tal como Davi, você verá o poderoso agir do Senhor em sua história. É muito interessante essa palavra desdenhando, né? Desdenhar é fazer pouco caso, né? Então que nós venhamos compreender mais sobre essa ideia da monarquia de Israel, né? Que a monarquia é a ideia de quando o povo é liderado por um rei ou por uma rainha, como é o caso lá da Inglaterra, atualmente.
mas que você venha compreender que ainda que as pessoas estejam desdenhando de você, o Senhor olha para você diferente. Você, quando está na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor olha para você de uma forma diferente. Hora da revisão. Número 1, Samuel. Número 2, não atentes à sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Número 3, por sua desobediência ao Senhor, quando poupou o rei Amalequita e quando ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel. Número 4, Judá. Número 5, Salém. Eu te fiz uma pergunta no início sobre quem foi, já que falando tanto aqui na questão da monarquia, né? A monarquia em Israel. Eu te fiz uma pergunta no início de quem foi o segundo rei de Israel. Pois bem, está pronto para confirmar a sua resposta? Bom, Saul foi o primeiro rei de Israel escolhido por Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Davi foi o segundo rei de Israel escolhido por Deus. 1 Samuel 16, 12. Mas Davi não foi o segundo rei de Israel, ele foi o terceiro. O segundo rei de Israel foi Isbosete, filho de Saul, e reinou por 2 anos. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 2, versículos 8 e 9. Davi foi ungido rei pelos homens sobre Judá e não em todo o Israel, 2 Samuel 2:4. E somente após a morte de Isbosete, 2 Samuel 4, do 5 ao 7, Davi foi ungido rei sobre todo Israel, reinado esse que durou 40 anos. Pode ver isso em 2 Samuel capítulo 5, versículos 3 e 4. Portanto, Isbosete foi o segundo rei de Israel e Davi foi, consequentemente, o terceiro. Portanto, o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo Isbosete e o terceiro foi Davi. Isbosete significa homem de vergonha ou de vexame. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e depois você deixa aqui no comentário se você confirmou a sua resposta, se você acertou esta. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!